Fala pessoal, dando continuidade à série sobre dicas de comunicação, lembra que a gente já fez um primeiro vídeo em que a gente falou sobre dois aspectos e hoje eu vou falar sobre pelo menos mais dois. Essas dicas elas fazem parte de um treinamento da R122 que se chama Comunicação que Transforma e de um livro de minha autoria que tem esse mesmo título, Comunicação que Transforma. Inclusive, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, você pode no meu Instagram, @judilacerda, e no Instagram da R122, Be Transformed, tem nos links ali você consegue acessar o livro, como outros materiais, e adquirir, se te interessar e se você achar que vale a pena trabalhar nisso, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o posicionamento e sobre o cuidar das palavras. O que quer dizer posicionamento? Eu fiz até um vídeo em algum momento falando sobre essa questão de posicionamento, mais referente a líderes posicionando sua equipe, mas o posicionamento ele é importante em qualquer situação. Normalmente, nós, como a gente sempre fala, né, os nossos cérebros têm filtros, eles partem de pressupostos, eles criam expectativas a respeito das coisas. Quando a gente está lidando com uma situação em que as nossas expectativas não são atendidas, ou a nossa linha de raciocínio ela é cortada, ou aquilo que a gente imagina que vai acontecer acontece diferente, o nosso cérebro sente aquela velha e boa incerteza, e isso pode gerar um sentimento de ameaça. Isso é mais verdade ainda se aquilo que eu não espero, aquilo que eu não entendo que está acontecendo, me afetar de alguma forma. Então, por exemplo, no vídeo que eu falei anteriormente, eu mencionei um líder que, por exemplo, está lidando com uma determinada dificuldade e acaba ficando mais quieto ou até um pouco mais diretivo, agressivo na forma de se colocar, e a equipe não entende o que está acontecendo e acaba se distraindo, acaba perdendo o foco da produtividade por conta da preocupação com o que pode estar acontecendo com aquele líder. Mas também acontece em outras situações, como uma que eu menciono no meu próprio livro. Um cliente meu, uma vez, ele foi fazer uma exposição de uma inovação que ele ia propor num board, e ele veio com uma forma inovadora também de fazer essa exposição. O tiro acabou saindo um pouco pela culatra, porque o CEO da companhia, ele estava esperando uma forma de se apresentar. E quando aquilo foi apresentado de um jeito diferente, ele, por não estar esperando aquilo, ele acabou lidando meio mal e não conseguindo assimilar o conteúdo da forma que deveria. Depois, inclusive, esse meu cliente foi lá, conversou e etc. Mas qual foi o aprendizado? Poxa, se eu quero fazer com que o meu interlocutor me entenda, me capte, entenda o que está acontecendo, é bom que eu o posicione para que ele não se distraia com uma eventual sensação de incerteza que venha pela frente. Então, o posicionamento é super importante para baixar essa sensação de incerteza. E o segundo, que parece meio óbvio, mas não é, cuidar das palavras. Existem várias pesquisas que mostram que, no final das contas, a comunicação mais importante é a não verbal. Existe inclusive uma que é bem utilizada, que ela não é a mais atual, mas ela é utilizada em várias referências, que fala que 93% da nossa comunicação é não verbal e 7% só é verbal. Ainda que seja assim, o fato é que o nosso cérebro interpreta as coisas de maneira diferente. Eu e você temos criações diferentes, referenciais diferentes, e as palavras, elas refletem coisas diferentes para nós dois. Se eu não entender de onde você vem, se eu não conseguir te conhecer, se eu não conseguir perceber os seus valores, pode ser que às vezes eu use palavras que vão ser mal interpretadas e que vão fazer com que eu te perca enquanto eu estou tentando passar uma mensagem. Então é muito importante, por exemplo, se eu estou num contexto mais formal, que eu tome cuidado com as palavras informais. Se eu estiver num contexto mais informal, vice-versa. E hoje principalmente a gente está num ambiente do politicamente correto. Como é importante a gente cuidar das palavras para não perder o nosso interlocutor. Então é isso, gente, cuidar das palavras, prestar atenção
em quem é o outro, e aqui tem uma grande dose de inteligência emocional, da questão de ler o outro, entender o outro, ser empático com o universo do outro, para que eu tome cuidado com as palavras que eu vou usar, porque no final das contas, de novo, o que a gente quer é criar canais abertos de comunicação e não fechá-los por coisas que às vezes não fazem a menor diferença, podem ser deixadas de lado, a gente pode escolher melhores palavras, tá bom? Então hoje são essas 2 dicas, no próximo vídeo tem mais, a gente vai falar ao todo sobre 10, já falamos sobre 4. Até a próxima, tchau!